Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Nenhuma barreira é maior que o Senhor. É maior que o Senhor. Em Mateus capítulo 7, versos 7 e 8 diz: Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Isso aqui é interessante, essa instrução dada por Jesus. E quem registrou aqui foi em Mateus, capítulo 7, versos 7 e 8. E ele destaca aqui, quero destacar aqui 3 palavras: pedi, buscai e batei. A gente percebe que essas palavras aqui, elas estão no tempo presente, ou seja, sugerindo aqui uma súplica contínua. Precisamos compreender a cada dia que o relacionamento humano, pai, filho, retrata o relacionamento humano divino e fornece aqui alguns elementos para a súplica contínua em uma atitude de confiança total em Deus. Então, peça com fé. No livro de Tiago, capítulo 5, ele fala sobre se você tem falta de sabedoria, peça a Deus. Mas ele diz, peça com fé, não duvidando. Interessante isso aqui, né? Peça com fé, não duvidando. Tiago capítulo 1, o verso 5 e 6. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé. Você vê aqui? Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Peça com fé. Então nós vamos orar neste momento em que há muitas pessoas neste momento que estão felizes, que estão alegres, que estão celebrando, talvez algumas estão celebrando o seu aniversário, outras estão celebrando o aniversário de casamento, outras estão celebrando algo bom que aconteceu na vida dela, e está tudo certo. Porém, certamente existem outras pessoas que estão tristes, talvez pela perda de um ente querido, talvez por uma perda de um trabalho, de um emprego, ou seja, talvez não está tão legal quanto a outra. E a gente sabe que isso acontece. Acontece. Às vezes, como diz um ditado aí por aí, que diz assim, enquanto alguns choram, o outro vende o lenço para enxugar a lágrima de quem chora. Então a gente sabe que na vida acontecem essas coisas. Pode acontecer com qualquer um de nós, uma coisa assim que nos chateia. Mas nós não podemos desanimar diante dessas chateações da vida, diante de mudanças. Como eu estava falando agora há pouco sobre mudanças, né? Mudança é legal. Quando você pensa em você vai ter uma mudança de emprego, você vai ter uma mudança de cidade, você vai ter uma mudança talvez até de país, né? Uns saindo do Brasil e indo morar em outros países, outros voltando para o Brasil, tem de tudo, né? Então mudanças e mais mudanças. Mas é muito importante toda mudança é importante você pedir a direção de Deus. Você orar. Você pedir a Deus o quê? Sabedoria.
direção, mas o certo é que as mudanças acontecem. Então, se é uma mudança que você acreditou que foi para melhor, amém por isso. Poderá, no meio dessa mudança, né, de território, de região geográfica, tanto tipo de mudança que eu poderia falar. Aí cada um que está me ouvindo que vai pegar essa palavra e viver a tua realidade. Cada um está vivendo uma realidade, não é? Cada família é uma realidade, cada pessoa. Então, tem coisas que é igual para todo mundo, mas no dia a dia tem diferença. Então, o importante é isso, você entender cada momento da sua vida. Às vezes, a gente não entende tudo. A gente não entende tudo que acontece. A gente não vai entender na hora as coisas. Mas a oração é algo que você precisa manter esse diálogo com Deus, essa conversa com Deus. Quem me ouve aqui pelo rádio, a programação inteira, sempre eu leio a participação dos ouvintes e hoje mesmo vários mandando. Um deles escreveu o quê? Um ou dois escreveu o quê? Não se preocupem, ore mais. Até um mandou, ore mais e se preocupe menos. E tem sentido, porque está na Bíblia. Inclusive está aqui, Mateus capítulo 6, verso 34. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não se preocupeis com o dia de amanhã. Então, quando eu começo a se preocupar com o amanhã, quando eu começo a ficar pensando demais no amanhã e só vendo o lado ruim de alguma coisa, o que vai acontecer na vida da pessoa? Ansiedade. Ansiedade é um acúmulo de coisas do futuro que nem existe, nem existiu e talvez nem existirá. Mas a pessoa põe na cabeça. Ela coloca na cabeça. Aí começa a bater a ansiedade, e se ela ficar só alimentando isso, vai aumentando, né? Então são níveis, vai aumentando, vai aumentando. Então a palavra, para nós entendermos que a Bíblia diz que o mundo, gente, preste atenção nisso aqui. A nossa luta, a nossa batalha não são contra pessoas. É algo espiritual. É algo espiritual. Então tudo de bom que está acontecendo na terra também já aconteceu no mundo espiritual. E tudo de mal que está acontecendo agora no mundo também está tendo uma batalha no mundo espiritual. É isso. Quando você vê tragédias, quando você escuta cada coisa que acontece, né, no Brasil, fora do Brasil, então são batalhas. Talvez ali uma tragédia que aconteceu, pode ter certeza que por trás tem alguma coisa, né, esquisita que aconteceu e gerou no físico, né, na pessoa, numa família. Então, Paulo, ele é bem claro que a nossa luta não é contra carne e sangue. A Bíblia também diz que o mundo jaz no maligno. Que mundo? Não está falando da natureza, não está falando do mar, das águas, das partes lindas que Deus criou da natureza, né? O Brasil é farta de coisas, lugares lindos aqui no Brasil, não é verdade? Então não está falando disso aí, não está falando de terra, está falando de um sistema do mal, um sistema maligno. Então hoje, preste atenção, porque a gente quer orar com vocês, mas sempre antes da oração a gente dá um conteúdo para você orar com propósito, você orar com inteligência. Entender que talvez esse problema que você está enfrentando não é um problema normal, é algo que está tendo algum tipo de batalha, de desafio. Sabe quando você pensa assim, puxa vida, mas eu não sei se vocês pensam isso, mas eu acredito que sim, né? Você fala assim, puxa, mas eu estou fazendo certo, eu estou andando certinho com as coisas. Sabe como você começa a se justificar que está fazendo tudo certo e está tudo certo, beleza, ok? Só que no mundo espiritual não respeita isso necessariamente, é batalha. E nós vencemos o quê? Buscar a Deus em oração, clamar a misericórdia de Deus, clamar a misericórdia de Deus. Eu não quero estragar a mensagem de forma alguma, mas sem ficar falando muito, principalmente aqui no Brasil, esse período agora, esse final de semana agora, esse período, você não faz ideia, no mundo espiritual é uma batalha, é uma guerra, onde tem esse movimento que vai ter em várias cidades no Brasil, ali o bicho está deitando e rolando, você está entendendo? Isso aqui é, então você que não é desse negócio, então que você vigie nesse tempo, para onde você está indo, para onde você vai, seja, porque às vezes a pessoa aproveita esse período para passear, e está tudo certo, que Deus te proteja e te abençoe, mas dependendo de onde você for, vai ter um ambiente ali desse tipo aí, que você está entendendo o que eu estou falando. Então existe coisas, e o inimigo atua, isso aqui é coisa assim,
é coisa maligna mesmo, não é? Então nós temos que entender que Jesus diz assim, olha, aquele que segue a Cristo, se você é um seguidor de Jesus, se você realmente é um discípulo de Jesus, se você se considera um filho de Deus e tem certeza que você é de fato, então você pensa diferente, você age diferente, né? Você fala diferente, você se comporta diferente diante de situações difíceis, você tem um equilíbrio porque há um Deus dentro de você. Jesus diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Já comeu comida sem sal? É ruim, né? É ruim, né? Então, tempero, equilíbrio. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Não sei se todos vão acreditar no que eu vou falar agora. Mas o mundo aqui na terra ainda está um pouco bom porque existe um povo temente a Deus. Mas o dia que Deus quiser tirar esse povo da terra, vai ser um caos. Virá um caos a esse mundo. E eu não estou profetizando, isso está na Bíblia. Entende? Eu não estou sendo negativo e nem pessimista. Estou sendo realista e bíblico. Então, meu amado, se apegue com Deus. Eu sempre falei isso aqui. Mas sempre venho falando. Porque tem gente que esquece. Se você orava o ano passado, trate de orar muito mais esse ano. Isso aqui não é para colocar medo em ninguém. Eu não prego, jamais pregarei o evangelho do medo. Isso não é para mim. Isso aqui é o evangelho bíblico, da palavra. Vai ter momentos de glória, de alegria, tudo isso. Existem algumas batalhas. Alguns podem falar, mas isso é da mente, isso é pensamento. Amados, preste atenção. O mundo espiritual você não vence com pensamento positivo. Pensamento positivo é coisa de nova era. Tá entendendo? Claro que eu tenho que pensar positivo, pensar coisa boa, mas isso não resolve se eu não tiver a presença do Espírito Santo. É uma questão de fé, uma questão de vida espiritual saudável. Então, a oração, Jesus falou, peça, busquem, batem, perseverem, porque aquele que pede vai receber, aquele que busca vai encontrar, aquele que bate vai se abrir a porta. Então é isso. Ore pela sua família. Você que é pai e mãe, você precisa todo dia, desde quando eles nascem, a criança, o bebezinho, ore pelos seus filhos sempre. Ainda mais você que tem filhos pequenos, bebezinho, criança, nessa idade escolar que ainda eles estão sendo formados, né? Então, você precisa, além de orar por eles, você precisa acompanhá-los. Muito cuidado, você que às vezes tem filho pequeno, filha pequena, e aí fica aí terceirizando a sua educação, como educá-los, como... Né? Você é pai e mãe, é pai e mãe que educa, que cria, que faz isso, a não ser que pai e mãe não exista na vida de alguém. Daí vai ser uma avó, avó, alguém, um tutor, alguém, aí é outra coisa, mas eu estou supondo o quê? Que quem está me ouvindo é pai e mãe, é você, não é a babá. Não é a titia, não é o vovô, não é a avó. É pai e mãe, se tem pai e mãe, normal. Você está entendendo? É eles, são os responsáveis. E tem que orar pelas crianças. Não é só para criança, mas são as crianças. O inimigo, ele quer atacar todos, mas eles querem o quê? Contaminar a mente das nossas crianças. Outro alerta também importante, porque aqui eu estou dando um ensinamento para a gente orar, mas também algumas dicas aqui para quem não sabe. Nessa era moderna, é comum a grande maioria ter celular. Hoje tem mais celular do que gente. Celulares, né? E o celular é uma benção, sabendo utilizar pela internet, não tem nada, tudo é uma questão de saber. Agora, cuidado você que é pai e mãe, e o teu bebezinho aí tem 9 meses, às vezes tem 1 aninho, 2 aninhos, e você fica lá, para você quer conversar com os adultos, e bota lá um celular para ele ficar brincando, interagindo. Cuidado com isso. Eu não vou entrar na área que eu não sou especialista, eu não sou médico, psicólogo, nem nada disso. Estou falando aqui como um filho de Deus que ensina princípios da palavra de Deus, mas você tem que se cuidar. Por quê? Ficar demais na tela ainda pequenininho, os entendidos do assunto falam, prejudica a visão da criança, prejudica um monte de coisa. Então fique esperto, você que é pai e mãe. Entende? Eu não estou criticando a tecnologia, eu só estou dizendo que criança é para ser criança. Claro que muitos que me ouvem
né, que está numa idade, né, dos seus 35, 40 ou mais, né, ou 50 a mais. É claro que a infância dessa época era diferente, a gente sabe disso. Eu também, minha infância era diferente, não existia toda essa tecnologia. Nossa brincadeira era o quê com a molecada? É jogar bola, nem bola tinha. A gente fazia uma bola de meia, o negócio era tão precário que e a molecada brincava, chegava em casa com o dedão tudo machucado e era feliz, era gostoso. Era maravilhoso. Brinquedo era tudo de plástico, tudo, né? Então, claro. Então, hoje a maioria é tecnologia. É isso aí. Mas entenda uma coisa, minha gente querida. Que a tecnologia sabendo usar é muito bom. Porém, eu não sou tecnologia, eu sou ser humano. Você que está me ouvindo, você não é máquina. Você é um ser humano. Você tem desejos, vontades, você tem sentimento, você se alegra, você fica triste. Você é humano. E humano é isso. Você não é um computador. Você não é um celular. Você não é uma inteligência artificial. Você é gente. Você é humano. Então, muito cuidado para você não virar uma máquina também e ficar aí sofrendo os problemas da atualidade. O ser humano é relacionamento. Ser humano é conversar. Conversar com o pai, conversar com a mãe, conversar com o marido, conversar com a esposa, né? Talvez não vai conversar muito, mas conversar. Trocar ideias. Às vezes você pode se isolar, porque existem duas palavras que totalmente diferentes. Por exemplo, existe solidão. Tem gente que tá solitária, é solidão, tem uma solidão. Isso não é bom. Mas tem outra palavra que chama solitude, é diferente. Isso é bom, quando você fica só, reflete a vida, pensa em coisa boa, pensa em como melhorar. Então, quando você faz uma autorreflexão da sua vida, isso é legal. O que não pode é você se isolar de tudo e de todos e ficar uma pessoa com muita solidão, assim. Aí você vai ficando triste, chateado. Isso não é bom. Então, você que está me ouvindo, se esse ensinamento aqui, se essa instrução está te ajudando, então é para ajudar você a acordar, a ver que área da sua vida você está precisando melhorar. Começamos aqui com as palavras de Jesus. Peçam. Então peça. Ah, mas eu estou pedindo. De duas uma, às vezes quando a gente pede algo e não acontece, quando pede algo e não acontece, de duas uma. Ou porque não chegou a hora de você receber o que está pedindo. Ou pode ser, né, que Deus está trabalhando em nossa vida, então Ele trabalha com um jeitinho legal, porque logo Ele vai entregar algo até melhor do que você pediu. Então pode ser várias possibilidades. Ou pode ser que a Bíblia diz que muitos pedem, mas pedem mal para gastar nos seus deleites. Então todo pedido que você faz a Deus, Deus tem que ser glorificado. Pense nisso. Então Deus quer, sim, o melhor para mim e para você. Aliás, Deus já enviou o melhor de tudo, né? Que é Jesus Cristo, né, gente? Vamos deixar bem claro isso aqui, né? Jesus começa com o amor. O famoso texto lá de João 3,16. Porque Deus amou o mundo. Quem que é esse mundo? Você, eu, os seres humanos. Deus amou o mundo de tal maneira que investiu o seu Filho amado Jesus Cristo. Você sabe essa história? E Jesus vem, nasce ali no ventre de Maria por obra do Espírito Santo. Ele nasce, ele cresce, ele desenvolve, aí ele começa o seu ministério, um ministério curto de 3 anos, talvez 3 anos e meio, mais ou menos de 3 anos. 3 anos, né? E ele cumpriu a missão que ele veio cumprir na terra, morrer, crucificado. E ele levou sobre si nossos pecados, nossas enfermidades, nossas maldições, tudo que você imagina de ruim, Jesus levou sobre si. Inclusive os teus pecados, os meus pecados. Está entendendo? Ele levou sobre si. Isaías já profetizando, Isaías 53, quando ele diz, olha, pelas suas chagas, pelas suas pisaduras, fomos sarados. Está escrito, minha gente.
Então, o primeiro passo é você se reconectar com Deus e é através de Jesus. João 14, verso 6. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus ama você. Jesus ama a sua família. Jesus ama os seus filhos, seus netos. Jesus te ama, abençoado, abençoado. Ele te ama. Mas alguém pode pensar, se ele me ama, por que eu estou passando por isso, isso, isso? Não é porque Deus me ama que eu vou estar isento dos problemas da vida. Sabe de uma coisa, que tem problemas que enfrentamos, que você enfrenta, eu enfrento, tem problemas que vai fazer parte da vida, do roteiro da nossa vida, para o nosso crescimento. Talvez tenha outros problemas que é a gente que busca confusão, porque não orou primeiro, não pensou direito na decisão, fizemos escolhas erradas, se precipitamos nas escolhas, então vai ter uma consequência daquele erro. Eu sempre digo, erro não quer dizer que foi um pecado. Pecado é uma coisa, errar é outra coisa. Errar todo mundo erra, certo? Pecado é aquilo que vai contra Deus, aquilo que desagrada ao Senhor, aquilo que nos afasta de Deus. E se eu tenho ciência que eu estou fazendo algo que é um pecado, o que eu tenho que fazer? Se arrepender, pedir a ajuda de Deus e abandonar aquele pecado e parar de fazer aquilo ali. Parar de mentir, parar de roubar, né? Parar de trair a esposa, parar de trair o marido, essas coisas. Parar de mentir, parar de fofocar e outras coisas mais. Pensar coisa ruim, né? Pensar mal dos outros ou desejar mal para os outros, tudo isso aí, Deus não quer isso para nós. Né? É isso. E um erro, nem todo erro é um pecado contra Deus. Mas um erro é um erro, a gente às vezes erra, escolhe errado, abre um negócio, não dá certo, faz aqui, faz ali. Acontece. Agora você está aí se lamentando porque você errou. Quem que não erra? Aponta um dedo. Duvido, no mundo não tem quem não erra. Todo mundo erra. Mas isso aqui não é para te consolar, isso aqui é para dizer, pra você não ficar aí sofrendo aí, né? Só porque talvez você fez um negócio, não deu certo, quebrou, ficou endividado. Cara, aconteceu. Pelo menos você tentou. Porque quem está te acusando, tá vendo? Você foi fazer, eu falei para você não fazer, mas vê quem está falando de você. Não fez nada na vida também. Por isso que está assim também, querendo dar de dedo na tua cara. Talvez nem tem moral para fazer isso. Essa é a verdade. Interessante esse daqui, né? Eu comecei, palavra de Jesus, e continuo com isso aqui. Está dentro da palavra aqui. Então vamos clamar a Deus. Vamos pedir ajuda do alto. Se você, se eu, se nós, se alguns estão me ouvindo, pastor, eu acho que eu não estou agindo certo. Então, ore, Senhor, me dê sabedoria. Deus, eu quero entrar fazer a tua vontade, eu quero... Então Deus, ele te dá as opções. Ele diz assim, olha, você tem a oportunidade de escolher a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Ele dá a liberdade de você fazer as suas escolhas. Então, não seja precipitado nas escolhas, não seja precipitado nas suas mudanças, mas vai ter que ter mudança. Mudança de vida, mudança disso, mudança daquilo, faz parte. A vida também é feita de riscos. Quem não quer correr risco, agora risco aqui que eu estou dizendo, não é correr risco de imprudência. É um risco no sentido quando se Deus fala para você assim, ó, vai para tal lugar, faz isso, e você tem certeza, bom, Deus está me mandando? Então vai. É um risco? É. No caso, o pai da fé, o Abraão, o que Deus disse para Abraão? Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, que eu vou te enviar para um lugar. E Abraão obedeceu, pronto, obedeceu. E deu no que deu. A Bíblia diz que nós somos descendência de Abraão. E através de Jesus Cristo, nós somos abençoados com o nosso irmão Abraão, o pai da fé. Está escrito em Gálatas, tudo bíblico que eu estou falando aqui. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra tenha te ajudado a ter um dia incrível na presença de Deus. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento inspirativo da palavra. Ó Deus, crendo, Pai, que tudo que foi dito aqui, certamente alguma coisa ajudou essa pessoa, alguma coisa mexeu com ela, alguma coisa foi um rema, uma revelação do Senhor para esta pessoa que está pedindo oração, que está pedindo ajuda, que está pedindo direção, sabedoria. Senhor, que a tua graça, favor, bondade e misericórdia seja sobre cada um de nós. E na autoridade do nome de Jesus, repreendemos o espírito de enfermidade, espírito de miséria, espírito de confusão, espírito do mal, vai saindo da casa, da família, da pessoa, da empresa, em nome de Jesus. Nós repreendemos que o mal bata em retirada agora,
Senhor, proteja as nossas vidas, a vida de cada ouvinte, este casal, esta família, esse jovem, essa criança, esse senhor, essa senhora, a todos que estão orando comigo agora, a todos que estão orando, pedindo oração, clamando pela nação brasileira. Meu Deus, sê conosco, Pai. Nos livra de todo mal, renove as forças de cada ouvinte. Seja ele está me ouvindo agora em casa, no trabalho, ou em viagem de férias, ou em viagem a negócios, proteja todos, Pai. E tenhamos um dia de excelência. Senhor, tenha misericórdia do Brasil, dessa nação, Pai. Que muita gente dessa nação ainda está numa cegueira espiritual gigantesca. Ah, Deus, em nome de Jesus, seja um tempo de salvação, de libertação, de restauração, Pai. Que a Tua misericórdia seja sobre cada município dessa nação, desde o mais pequenininho às grandes metrópoles. Parece-me que tem 5.575 municípios, Pai. Ou seja, o Brasil todo, de norte a sul, leste a oeste. Que a Tua misericórdia seja sobre nós e sobre essa nação. E onde mais estamos chegando com esse momento de oração, nosso amado Moisés lá do Japão, outros que estão na Argentina, no Paraguai, no Chile, na Espanha, na Itália, na França, na Inglaterra, nos Estados Unidos, lá em Israel, pessoas que estão nos ouvindo em qualquer parte desse planeta, Pai, onde chegar essa palavra, onde chegar essa oração, chega ali a Teu bálsamo, Senhor, o bálsamo de cura, de restauração, de restauração da vida dessa pessoa, tanto a parte espiritual, conjugal, familiar, profissional, financeira. Abençoa inclusive, Pai, os nossos agentes de Deus. Levanta, Senhor, pessoas que vão se conectar com o nosso ministério e com alegria eles vão começar a nos ajudar a partir de hoje, Pai. Levanta novas pessoas. Tu sabes que muitas pessoas pararam, desistiram. Eu sei que não desistiram da vida, da fé, mas talvez mudaram de foco. Então que o Senhor possa trazê-los de volta ou colocar outros no lugar deles. Mas nós pedimos ajuda do alto, Pai. Abençoa as finanças pessoais de cada ouvinte, do trabalhador, trabalhadora, empresário, empreendedor, profissional liberal ou aquele nosso amado que vive da sua aposentadoria, que nada lhe falte no seu lar. E que haja nesse povo um espírito de querer crescer e desenvolver e prosperar com a bênção de Deus. Em nome de Jesus, abençoa a água que eu separei, que o ouvinte separou, que após a oração se torne um remédio espiritual. Em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério, Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de fé e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote chave Pix e-mail. Eu sou um agente de Deus, @gmail.com. Meus queridos, eu quero falar um pouquinho com vocês do meu e-book. Eu escrevi um e-book e é um livro eletrônico e eu desejo muito que você tenha um exemplar desse e-book para você. Ele pode te ajudar. Vou dar uma dica aqui desse e-book. Ele fala algo sobre estabelecer metas alinhadas com a fé. Talvez você tenha bons projetos, mas está um pouco desalinhado. Esse capítulo vai falar sobre isso. Fala da importância de você apresentar a Deus, orar pelos seus negócios regularmente, você ler a palavra de Deus. Fala também sobre a importância de você praticar a integridade, de você construir bons relacionamentos sólidos, ser uma pessoa generosa. Na realidade, esse e-book ele tem um título, Negócios com Deus. E ele diz o seguinte, justamente como a fé pode guiar sua jornada rumo à sua vitória ou ao seu sucesso. Fala também sobre a importância de você usar o talento que Deus deu para você e você usar o seu talento. Então, esse e-book vai te ajudar muito. Se você tem interesse, entra nesse site aqui, negócioscomdeus.com.br. negócioscomdeus.com.br. Entrou nesse site, você vai dar uma lida ali. Por aquilo que você vai ler nesse site, você já vai ter uma noção do livro, aí você pode adquirir e você vai ser muito abençoado e você vai abençoar também as nossas vidas aqui. Contamos com o seu apoio, porque Negócios com Deus vai falar de algo que vai te dar direção, orientação, vai falar também sobre a importância de você manter um equilíbrio vida e trabalho. Está aqui do meu lado a pastora Eva, que é minha esposa, somos casados há 35 anos. E ela vai falar breves palavras da importância de você ter o e-book
aí no seu celular, no seu notebook, no seu tablet. A vida e trabalho, ela te ajuda a alinhar com Deus e se inspirando na palavra de Deus, para você não ficar estressado, desorganizado, infeliz naquilo que você está realizando. Pastora Eva também é terapeuta e ela tem uma carteira de clientes que eu atendo diariamente, para que isso não te leve a um estresse, mas uma pessoa que fica exausta diante de tantas atividades. Você precisa se organizar. Eu convido você a ler esse e-book, Negócios com Deus. Isso é negócios com Deus, sabe por quê? Porque Deus quer participar de todas as áreas da sua vida. Que Deus te abençoe e terminou o programa aqui? Vai lá no site negócioscomdeus.com.br e dá uma olhadinha lá, vai ser bênção para você. Deus te abençoe!